A nossa última prova que a gente fez semana passada agora. Só que eu já mostrei para vocês com antecedência, né, a que todos tiraram 10, né. Então a prova estava bem fácil, né. Algumas questões a gente já tinha visto na resolução de alguns exercícios, então não teve tantas dificuldades, né. Não tiveram tantas dificuldades. Tanto é que que todos tiraram 10 aí na prova. Então deixa eu então eu iria, né, fazer isso aqui com vocês, fazer a resolução, só que como vocês todos tiraram 10, então não vou fazer, tá. Mas eu vou pegar aqui, deixa eu ver, pegar aqui a prova da Ângela Gabriele, olha só, tá. Questão bem simples, né. Essa primeira aqui nem se fala, essa daqui estava dada, né, 2 pontos dados. Essa outra questão aqui, calcular o ângulo entre as retas, era só descobrir os vetores e calcular aqui através da formulazinha, né. Esse daqui a gente até fez na revisão, né. Poderia até mudar aqui os valores, as retas, mas seria o mesmo caminho, né. Vamos lá. Essa daqui também, né, calcular a equação do plano, né, que passa pelos pontos ou equação da reta que passa pelos ponto A, B e intercepta o plano x e y, né. Também essa daqui a gente fez, né, mais 2 pontos grátis aí. E essa última aqui não, essa última não, é a penúltima, né. Eu achei um pouco esquisito, porque pareceu Ctrl C, Ctrl V, né, então vocês sabem da consciência de vocês aí, porque a maioria fez bem parecido, tá. Então, mas considerei isso, é correto, né. E aqui a última, né, que era mais complicadinha, né, digamos assim, mais trabalhosa, mas não tinha muita coisa aqui não, né. É só descobrir produto vetorial, né, e calcular aqui o módulo desse produto vetorial e fazer a área, né. A área é 1/2 do módulo desse produto vetorial, né, entre 2 lados ali do triângulo, né, dados 2 lados do triângulo, basta eu encontrar o produto vetorial entre esses vetores, né, do ponto A a B e do ponto A a C, fazer o módulo, né, encontrar o módulo e multiplicar com 1/2, né, já que a área do triângulo é 1/2 da base vezes a altura, né, só que essa base vezes a altura agora vai ser o produto vetorial, que a gente viu lá no início, né. Então, todos conseguiram concluir essas questões aí com êxito. Mas vamos lá, então vamos continuar nosso assunto, né, da terceira prova. Terceira prova, essa parte do capítulo 6 é bem rápida, tá, porque a gente só vai ver algumas rever, na verdade, algumas definições, né, agora aplicadas em distâncias, tá. Então isso aqui a gente tem lá no ensino médio, né, em geometria analítica, só que é aquela distância entre pontos no plano, né, ou seja, eu tenho coordenadas do plano, aqui a gente tem coordenadas do espaço, tá. Então calcular a distância entre 2 pontos, tá, basta a gente fazer o seguinte, para calcular a distância entre esses 2 pontos dados, né. Então, a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 é o módulo do vetor P1, P2, concordam? Já que a gente viu lá atrás que a distância ou seja, o módulo do vetor é o comprimento dele, né, certo? E é calculado com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Isso dado as suas componentes do vetor, né. No caso aqui o vetor vai ser vetor x, y, z, certo? Aqui é a mesma coisa, então calcular a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 é calcular o módulo do vetor P1, P2, certo? E a gente sabe que como encontrar o vetor, né, através de 2 pontos. Então, na verdade, a gente vai ter que a distância entre 2 pontos
vai ser a raiz quadrada da diferença de entre as coordenadas, né? x1, x2, y, y2, z1, z2, tudo ao quadrado e somados, né? A soma dos quadrados dessas diferenças. Beleza? Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas dos pontos, tá? E, na verdade, a gente poderia fazer logo, né? Encontrar o vetor e colocar só um valor logo aqui, né? E não a diferença entre dois valores, né? Aqui um exemplo bem simples, que dado o ponto P1 e o ponto P2. Segundo essa definição, para calcular a distância entre dois pontos, né, a gente tem que encontrar o vetor P1, P2. E a gente sabe, né, está cansado de ver isso aqui, que para calcular esse ponto P, esse vetor P1 e P2, basta pegar P2 menos P1. Né, o ponto, as coordenadas do ponto P2 é 1, 0, 6, certo? Melhorar isso aqui. É 1, 0, 6 menos 7, 3, 4. Então, nosso vetor P1, P2 vai ser menos 7, né? Menos 6, na verdade. Ó. Menos 6. 1 menos 7, menos 6. Certo? 1 menos o 7, menos 6. 0 menos 3, menos 3. E 6 menos 4, 2. Então, menos 6, menos 3, 2 é o nosso vetor. Tá? Então, calcular a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 é calcular o módulo desse vetor P1, P2, que é calculado pela raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, né? Primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente, que é um 3 ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Então, a gente tem aqui a distância entre os dois pontos vai ser a raiz quadrada de 36 mais 9 mais 4. 36 mais 4, 40, mais 9, 49. Então, vai ser raiz de 49, que é igual a 7. Pronto, encontramos a distância entre os dois pontos. É 7 unidades de comprimento. Beleza? Bem fácil, né? Bem simples. Isso aqui a gente já viu. Então, eu creio que a maioria saiba tirar isso aqui de letra, né? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Realmente é o resultado que a gente encontrou, tá? Realmente é o resultado. Vamos ver outro exercício, outra distância aqui, né? Vamos lá. Também podemos calcular a distância entre um ponto e uma reta, ou seja, a distância do ponto até uma reta, certo? Como é que a gente consegue fazer isso? Como vocês podem ver aqui no gráfico, né, a gente tem a reta R, certo? Reta Rzinha aqui. A gente tem um vetor suporte. Vetor suporte, não, a reta é suporte, né? Mas o vetor da direção da reta R, certo? O vetor aqui é o vetor V. A gente tem um ponto P1, né? Que se encontra nessa reta, né? E, e é uma extremidade do vetor, e aqui o outro ponto P0 aqui, né? Que é a distância que a gente vai encontrar entre essa reta e esse ponto P0, certo? Ou seja, a gente pode formar um vetor através do ponto da reta e um ponto qualquer, certo? Então, a distância
entre eles, desculpa, a distância entre eles vai ser justamente essa distânciazinha aqui, ó. Vai ser a distância perpendicular, né? Entre a reta e o ponto. Ou seja, a menor distância vai ser essa daqui, certo? Então, a distância que a gente encontra é justamente essa, entre o ponto e a reta, beleza? Então, vamos lá, o que a gente precisa aqui, por definição, né? Que dada uma reta R, né, dada essa reta R, definida pelos ponto P1, né, ou seja, esse ponto P1 pertence à reta, e pelo vetor diretor V, ABC, seja um ponto P0, né, um ponto qualquer no espaço, né, um ponto qualquer. Então, os vetores V e P1, P0, né, ou seja, o vetor formado por esses dois pontos, o ponto da reta e o ponto do espaço, determinam esse paralelogramo que a gente está vendo aqui, né, cuja altura, né, como eu falei para vocês agora há pouco, a altura corresponde à distância D entre o ponto e a reta, certo? Do ponto até a reta vai ser essa altura estabelecida aí pelo paralelogramo, beleza? Então, essa daqui é a parte gráfica, né? A gente pode enxergar isso aqui, o que está escrito aqui em cima. Então, vamos lá. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe, né, que a área, né, de um paralelogramo ela é dada dessa forma, né? Ou seja, a área do paralelogramo é igual base vezes a altura. Ou seja, é calculado da mesma forma de um retângulo, né? Só que a altura agora vai ser essa daqui, né? Com relação à base e esse vértice aqui do paralelogramo, né? Se a gente olhar só para o paralelogramo. Só que aqui, quem é esse D? D é a altura, é H. E esse módulo de V é a nossa base, certo? Por isso que aqui troca por módulo de V, né? Ou seja, o produto da base pela altura, certo? Então, o módulo de V agora é a nossa base, beleza? Então, a gente pode fazer também a outra interpretação, né? Que a gente viu calculando a área de um paralelogramo lá atrás, né? O que a gente fazia para calcular a área do paralelogramo? Ou seja, toda essa área aqui. O que a gente fazia? Pegava o produto vetorial, né? Então, a gente fazia produto vetorial de V com U, né? O módulo do produto vetorial é a nossa área do paralelogramo. Então, aqui também a gente pode escrever, né, que a área desse paralelogramo vai ser o módulo do vetor V da reta, né? Diretor da reta, produto vetorial com o vetor P1, P0, né, formado aí pelos pontos, beleza? Então, vai ser o módulo do produto vetorial. A gente tem duas formas, né, de calcular, beleza? Então, igualando, né, as duas equações, a gente vai ter que o módulo de V vezes D vai ser igual ao módulo do produto vetorial, já que a área pode ser escrita dessa forma e dessa forma aqui, certo? Duas formas de escrever. Então, se elas são iguais, né, duas formas diferentes, porém dá o mesmo resultado, a gente pode igualar as duas equações, né? Então, igualando aqui, né, a gente pode passar esse módulo de V dividindo, a gente vai ter que D vai ser a distância do ponto até a reta, vai ser dada através do módulo do produto vetorial, de V até o ponto P1, P2, ou de V com o vetor P1, P2, dividido pelo módulo de V, beleza? Então, aqui a distância, né, entre o ponto P0 e uma reta vai ser dada pelo
módulo do produto vetorial, tá? Então, esse vetor aqui, ele pertence à reta, produto vetorial com o ponto P0, P1, né? Que vai formar um vetor do ponto no espaço com um ponto da reta. Então, a gente precisa do vetor da reta, do ponto da reta e desse outro ponto que está no espaço e dividir pelo módulo do vetor da reta. Beleza? Então, a gente precisa desses 3 itens para calcular, né? Aqui não, né? Para calcular a distância entre 2 pontos, basta eu ter os 2 pontos e calcular o módulo entre esses dois, o módulo do vetor formado por esses 2 pontos, tá? Então, vou ver aqui um exemplo, né? Calcular a distância do ponto P0 até a reta R, certo? Dado pela equação simétrica da reta. Então, dada a equação simétrica aqui, certo? Fica fácil da gente saber quem é o vetor diretor, certo? E um ponto dessa reta, eu vou chamar o ponto P1. Então, o vetor diretor ele é dado pelos denominadores, certo? Na mesma ordem que se encontram. No caso aqui, embaixo de x, então vai ser 2. Embaixo de y, 2. E aqui embaixo de z, 1. Então, 2, 2, 1. É o nosso vetor diretor da reta. E o ponto aqui? Um ponto qualquer que a gente pode ver aqui diretamente vai ser o quê? Aqui está somando mais 0, então é 0. Aqui está subtraindo 2, então é menos 2. Aqui está subtraindo 2, menos 2. E aqui, somando 3, então vem aqui o 3. Pronto, já encontramos o ponto da reta e o vetor da reta. Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Bem mais simples. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente tem aqui a reta simétrica. Beleza? Equação da reta simétrica. Então, vamos lá. O que a gente precisa aqui, segundo a definição? Encontrar o vetor P1, P0, certo? Então, o vetor P1, P0 vai ser o ponto P menos o P0 menos P1, certo? Então, vai ser 2 menos 0, 2. 0 menos 2 vai dar mais 2, então 2. E 7 menos 3, 4. 2, 2, 4. Beleza? Então, vamos calcular o produto vetorial, né? O produto vetorial de V P1, P0, entre P1 e P0, vai ser o determinante, né? Vai ser calculado pelo determinante da matriz IJK, certo? E os dois vetores aqui. O vetor V é 2, 2, 1, né? Vou colocar aqui. 2, 2, 1, 2, 2, 4. Calculando aqui, né? Fazendo diagonal principal menos a diagonal secundária, vai ficar 8i, 2 mais 2j, mais 4k. Menos, para diagonal secundária, menos 4k. Aqui vai dar menos 2i, menos mais, né? Deixa eu colocar mais, que eu já coloquei o menos aqui fora. E mais 8j. Então, a gente vai ter que subtrair agora, né? Vai ficar 8i menos 2i, 6i. 2j menos 8j menos 6j. 4k menos 4k é 0. Então, a gente só tem o vetor 6i menos 6j. Dado em coordenadas, a gente vai ter 6 menos 6 e 0, certo? Então, vamos calcular o módulo disso, né? Então, o módulo do produto vetorial de V por P1, P0, né, vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 6
ao quadrado mais 0 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar para a gente 36 mais 36, 72, né? Então, vai ser raiz de 72. Simplificando isso aqui, a gente vai ter o seguinte: 72, 36 mais 36, né? Então, vai ficar 6 raiz de 2, né? Que aqui, na verdade, é 36 vezes 2, certo? Então, vai ficar 6 raiz de 2. Esse 6 pula para fora, né? É isso? Vai ficar assim, ó. Vou fazer assim. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui, na verdade, é 36 vezes 2. Na verdade, 36 vezes 2, 72. A gente passa a raiz em cada um. Então, fica a raiz de 36 vezes a raiz de 2. Então, a raiz de 36 é 6 e a raiz de 2 fica a raiz de 2. Então, 6 raiz de 2. Beleza? Simplifiquei aqui. Sem precisar fazer toda aquela decomposição do 72, né? Por 2 dá 36, por 2 dá 18. Sem fazer fatorar em fatores, decompor em fatores primos, tá? Então, fica bem mais simples usando a propriedade da raiz quadrada, né? Da radiciação. Então, aqui, encontramos o vetor, módulo do produto vetorial, né? Agora, o módulo do vetor, né? Qual é? A gente tem que encontrar o módulo do vetor V. O módulo do vetor V, ele vai ser dado pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 2 mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, basta substituir aqui, ó, na formulazinha. Quem é o módulo do produto vetorial? É 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. E o módulo do vetor V é 3. Então, aqui é 3. Então, a gente vai ter que vai ser 2 raiz de 2 unidades de quê? De comprimento, certo? Então, nosso resultado aqui é 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Então, vamos ver se isso bate aqui com a resolução, né? Aqui, ó. Então, a reta R passa por esse ponto, 0, 2 e menos 3, justamente o ponto que a gente encontrou. Tem a direção do vetor V, 2, 2, 1. Né? Aqui, encontrando o vetor P1, P0, aqui ele fez o contrário, né? Ficou 2, menos 2 e 10, já que ele pegou P1, P0. Aqui a gente pegou o quê? P1, P0, mas por que que deu... Fiz o contrário, foi? P1, P0 é... Calma aí. É P0 menos P1. Então, P0 menos P1. Então, vai ser 2, aqui 2, e aqui... Não entendi porque... Ah, tá. Porque aqui o ponto é menos, né? Aqui eu coloquei menos 2 e aqui mais 3, né? Na verdade, era 2 e menos 3, né? Esqueci do joguinho de sinal, né? Então, vamos lá. Então, aqui, na verdade, é menos 3 e aqui é mais 2, né? Já que a nossa fórmula simétrica, né, da reta, ela é dada assim. X menos, né, menos x1 sobre A, que é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C. O menos já é automático, então como é menos da fórmula, o ponto vem para cá positivo. Então aqui é menos, né, vem para cá positivo. Aqui é mais. Como aqui é menos, então com certeza o sinal do número, né, do ponto, multiplicou com esse menos, ficou mais. Então, na verdade, esse 3 aqui é menos 3, tá? Então, só confundir aqui. Mas não vai alterar muita coisa. Vamos lá.
Então, aqui vai dar, caso vai alterar o ponto, né? E aqui vai ser 2, aqui vai ser menos 2, né? 0, menos 2, e aqui 7 mais 3 vai ficar 10, né? Aqui vai ficar o nosso vetor P1, P0 vai ser 2 menos 2 e aqui 10, tá? 10. Vou tirar esse 4 daqui, eu vou colocar menos e aqui 10. Vamos lá, vamos fazer isso aqui de novo, né? Fazendo isso aqui novamente, a gente vai ter o seguinte: 20, certo? Aqui, j vezes 1 vezes 2 vai dar mais 2j, e k vezes menos 2 vezes 2 vai dar menos 4k. Aqui vai dar 4k, menos 4k. Aqui vai dar j vezes 2, 2j vezes 10, menos 20j. E aqui menos 2i, só que vai ficar mais 2i, né? Mais 2i. Então, aqui a nossa igualdade vai ficar 22i. Aqui vai ficar menos 18j. E aqui vai ficar menos 8k. Então, nosso vetor aqui, na verdade, vai ser 22, menos 18, menos 8. Será que é isso mesmo? É. Aqui, ó, 22, menos 18 e menos 8. Realmente, um número bem grande, né? Vai dar ali. Então, se eu só ajeitar isso aqui, o nosso vetor aqui, P1, P0 vai ser 22, menos 18, menos 8. Beleza. Calculando aqui, né, o módulo produto vetorial vai ter o seguinte. Ah, tão simples, né? 22 ao quadrado mais menos 18 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 22 vezes 22, né? 484, raiz de 484, mais 18 vezes 18, vai dar 324, e menos 8 ao quadrado, 64, certo? Somando isso tudo, vai ser 64 mais 300, mais 324 mais 484. Vai dar 872. Raiz quadrada de 872. Certo? Deixa eu só conferir. 484 mais 324 mais 64. Exatamente, 872. Né? Se a gente for tirar a raiz disso ali, vai ser... deixa eu ver aqui. Terminou em 2. Terminou em 2, provavelmente vai ser alguma coisa com final 2, né? Terminou em 2, acho que não vai ter exato. Vai ter raiz exata, será? Deixa eu ver. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá, né? Não dá. 49. 49 não, muito grande. Ó, 29 vezes 29 dá 841. 31
vezes 31 vai dar 961, já passa, né? Então 30 vezes 30 vai dar 900. Então o mais próximo é 29 vezes 29, dá 841, né? Então 872 dá para simplificar, né? Divide por 2, dá 436, por 2 dá 218, por 2 dá 109. Então vai dar, não dá para simplificar mais do que isso, né? Mas dá para simplificar, tá? Então, você parou em 109, 7, né? Acho que dá por 7. 109, não dá. Por 13, né? Por 13 dá 109 dividido por 13. Não, também não dá. Então vamos deixar assim. Vamos lá para o outro agora. O outro aqui não mudou, o outro vai continuar sendo 3, né? Então aqui a gente só vai mudar, tirar esse 6 raiz de 2 por raiz de 872. 872, tá? Então tá aí. Esse é o nosso resultado. Poderia deixar assim? Não tem problema. Unidades de comprimento. Tá? Então vamos ver aqui o resultado. Justamente, ó. Raiz de 872 sobre 3. Tá? Então a distância é justamente essa. Aqui eu fiz separadamente, tá? Vocês podem fazer assim, não tem problema. E depois só substitui aqui na fórmula, né? Do jeito que eu fiz. Volta para cá para a fórmula geral, né? De como encontrar a distância entre o ponto e a reta. Ou se caso vocês quiserem fazer tudo junto aqui, né? Não tem problema. Né? Então, cuidado para não se confundirem, né? Com a soma, os pontos, né? E tal. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá para a distância entre duas retas. E agora? Como é que eu encontro a distância entre duas retas? Essa daqui é mais fácil, tá? Então, olha só. Se a gente for calcular a distância entre duas retas paralelas, a gente tem que fazer isso aqui, né? Ou seja, a gente tem uma reta. Então, aqui essa distância entre elas vai ser esse segmento perpendicular aqui, certo? Então, a gente pode fazer de duas formas, tá? Ou a gente pode simplesmente encontrar a distância entre o ponto P0 e um ponto P1 aqui da reta S, certo? Já que a distância em todos os pontos aqui vão ser iguais, né? Se a gente for pegar aqui a distância aqui de um ponto P3 até um ponto P2, vai ser a mesma distância entre o ponto P1 e o ponto P0, certo? Já que as retas são paralelas, beleza? Vão ser iguais. Então, a distância entre o ponto P0 e o ponto P1 vai ser igual à distância entre o ponto P2 e o ponto P3. Tá? Opa. Beleza? Já que as retas são paralelas. E é justamente o que está dizendo aqui, ó. Então, fazer a distância entre as duas retas é a mesma coisa que fazer a distância entre o ponto e a reta, sendo que esse ponto pertence a outra reta R, né? No caso, a distância entre o ponto P0 e a reta S é fazer a distância entre as duas retas R e S, sendo que esse ponto P0 pertence à reta R, certo? Ou seja, fazer a distância entre a reta R e a reta S é fazer a distância entre a reta e o ponto P0 que pertence à reta R. Ou também a gente pode fazer que a distância entre a reta R e S vai ser a distância entre o ponto P0 e a reta R. Ou seja,
E esse ponto pertence agora à reta S. Então, aqui o ponto P0 pertence à reta S, então a distância aqui a gente pode calcular também da mesma forma. As distâncias entre as duas retas vão ser iguais, né? E esse ponto P agora pertence à reta S, beleza? Então tá aí. Então, basicamente a gente vai usar as mesmas fórmulas que a gente utilizou antes, né? Vamos lá, a distância entre retas é até mais uma consequência, né? Então, calcular a distância entre as retas. E a gente pode fazer de duas formas, certo? Vamos lá, vamos fazer de uma forma aqui. Calcular a distância entre os dois pontos, né? Aqui eu vou chamar ponto P1, e aqui eu vou chamar um ponto P2. Vou encontrar os pontos primeiro, certo? Então, o ponto P1 aqui, essa função, né, ou essa equação da reta é a equação reduzida, certo? Reduzida da reta. Estão em função de x, certo? Estão em função de x. Então, se eu atribuir 0 para x, eu vou encontrar o restante das coordenadas. Então, qual vai ser? Se aqui é 0, 2 vezes 0, 0 para a cota. E aqui, menos 2 vezes 0, 0. Mais 3 é 3. Então, 3 para a ordenada, né? Então, 0, 3, 0 é um dos pontos dessa reta. Dessa outra aqui fica mais fácil, né? É só pegar esses 3 pontos aqui, né? Esses 3 valores que são os pontos da reta. No caso, essa reta aqui, ela é a paramétrica, certo? Então, a paramétrica é mais fácil da gente encontrar um ponto e um vetor, né? Aqui o vetor acompanha aqui, são os coeficientes do parâmetro t, e aqui os outros valores são coordenadas, fazem parte de uma coordenada de um ponto, né? Dessa reta. Então, a gente tem menos 1, 1 e menos 3, que vai ser os dois pontos, né? Beleza. Aí eu falei para vocês que a gente vai encontrar das duas formas. Então, vamos fazer aqui quem é P1, P2, vetor, né? Então, o vetor P1, P2 vai ser P2 menos P1, que é igual, vou fazer direto, né? Então, vai ser menos 1 menos 0 vai ser menos 1. 1 menos 3 vai ser menos 2. E menos 3 menos 0 vai ser menos 3. Então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, o nosso vetor P1, P2. Aí, calculando a distância entre os pontos, é a mesma distância entre as retas, concordam? Calcular a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 aqui, que pertencem às retas R e S, calcular a distância entre eles é calcular a distância entre as retas, certo? Mas é claro que eu estou considerando que esses pontos sejam perpendiculares, tá? E se eles não forem perpendiculares, aí não tem como fazer assim, tá? Então eu tenho que ter essa outra informação. Então não tem como eu calcular isso aqui como sendo a distância entre dois pontos, né? Apenas calculando o modo do vetor P1, P2, tá? Porque eu tenho que saber que realmente esses pontos são perpendiculares. Por quê? O ponto aqui da reta R, ponto P1, pode estar aqui. E o ponto P2 pode estar aqui, da reta S. Então, essa distância aqui, né, não vai corresponder à distância entre as duas retas, porque a distância entre as duas retas tem que ser perpendiculares, certo? Tem que pegar uma distância perpendicular entre as duas retas. Então, essa daqui que é a distância que eu quero, não esta, tá? Então, tem que tomar cuidado nessa hora, tá? Então, a gente vai continuar encontrando aqui, né? Opa, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter que calcular, né, através da distância entre o ponto aqui no caso eu chamei de P1, né? E a reta S. Então, ou reta S.
Então, eu quero pegar a distância entre o ponto P1 e a reta S. P1 da reta R e a reta S. Né? Então, eu estou fazendo isso aqui. Estou pegando aqui um ponto P1 da reta R e vou calcular a distância até a reta S. Tá? Calcular essa distância aqui. Beleza? Então, eu vou calcular utilizando o quê? Qual é a formulazinha? Módulo do vetor V da reta R, S, produto cartesiano do vetor. Opa, eu estou calculando. Vamos lá, voltando aqui, ó, distância entre o ponto e a reta, né? Justamente, é isso aqui mesmo, né? Então, a gente tem que calcular encontrando aqui os vetores, certo? Eu não encontrei ainda. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu calcular primeiro os vetores, né? Então, qual é o vetor aqui, né? O vetor V1 da reta R. Porque a gente tem que pegar aqui o vetor da reta R e aqui o vetor P1, P2, né? Para a gente encontrar aqui, fazer isso aqui, né? Produto vetorial, certo? Já que a gente quer fazer essa mesma noção, né? A distância entre o ponto e a reta, né? Beleza? A gente tem que pegar na verdade, o vetor diretor da reta S, né? Deixa eu voltar para cá. Fica até mais fácil, né? Tem que pegar da reta, né? Não do ponto que a gente vai pegar. Eu quero pegar esse ponto aqui, porque 0, 3, 0 é mais fácil de calcular, né? Com zeros fica mais fácil as contas, certo? Então, eu vou pegar o vetor dessa reta. Se eu pegar o vetor da reta R, eu vou ter que pegar o ponto da reta S, concorda? Eu vou ter que alternar. Ou eu pego um ponto de uma e o vetor da outra, ou eu pego o ponto da outra e o vetor de uma, né? Então, não posso pegar ao mesmo tempo as duas, né? O vetor e o mesmo ponto de uma mesma reta, tá? Então, eu tenho que pegar o ponto de uma reta e o vetor da outra reta. Então, o vetor dessa reta aqui, chamar de V2, vai ser os coeficientes do parâmetro t, certo? Então, vai ser -2, 4 e -4. Pronto, peguei o vetor. Agora, a gente tem que calcular o vetor P1, P2, certo? O vetor P1, P2 é dado por P2 menos P1. Então, a gente vai ter -1, 0. Ah, esse aqui eu já fiz, né? Já fiz o vetor P1, P2. Está aqui embaixo, né? Vocês nem me avisam, pessoal. Então, está aqui o vetor V1, P1, P2 e o vetor V2. Então, calcular a distância entre o ponto P1 e a reta S vai ser dado pelo produto vetorial entre o vetor V2 e o ponto P1, P2, certo? Módulo do produto vetorial dividido pelo módulo de V2, tá? Então, eu vou calcular aqui, calcular o produto vetorial primeiro, né? Então, o produto vetorial, vou colocar mais para cá, vou aumentar um pouquinho. E diminuir aqui essa espessura. Então, produto vetorial, né, de V2 por P1, P2, vai ser dado pelo determinante IJK. Né? Qual é o vetor V2? É -2, 4, -4. -2, 4 e -4. E o vetor P1, P2 é -3, -1, -1, -2, -3, né? -1, opa, -1, -2, -3. -2, -1, -2, -3, certo? Aqui.
de dois vetores. Então, fazendo aqui o determinante, né? A gente vai ter o seguinte. Vai ser menos 12i, certo? Pegando a diagonal principal aqui. J vezes menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4J. E K vezes 2 vezes menos 2 menos mais 4, né? Mais 4K. Aqui agora a diagonal secundária, menos 4K, vai ficar mais 4K agora. Aqui a gente vai multiplicar menos vezes menos. Menos 8 vezes I, menos 8I. Porque aqui vai ficar, ou mais 8I, né? Vai ficar menos 8I. Não oposto, né? Menos 8. Opa. Aqui eu tirei o 4J, né? Vai ficar 4. Opa. Deu um erro aqui, né? Deixa eu fazer novamente. Ficar menos 4, vai vir mais 4K, né? 4K, que vai vir menos 8, mais 8i, vai vir menos 8i. E aqui vai vir menos mais 6i, vai vir menos 6i. 6j, desculpa. 6j. Então aqui, calculando aqui, né? Vai ficar menos 20i. Aqui 4 menos 6 vai dar menos 2j. E aqui 4 mais 4, 8k. Então aqui a gente tem, vai ser menos 20, menos 2 e 8 a nossa coordenada do vetor, né? Produto vetorial. Tá? Então, calculando aqui o módulo do vetor, V2 do ponto P1 e P2, né, do produto vetorial, a gente vai ter que a raiz quadrada de menos 20 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 400, né? Raiz quadrada 400 mais 4 mais 64. Então, dá 468. Então, vai ser raiz quadrada de 468. Beleza? Então, tá aí. Encontramos o módulo do vetor do produto vetorial, né? E do vetor V2? Vetor V2 é menos 2, menos 4, 4 menos 4, né? Então, vai ser menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 4 mais 16 mais 16. Isso aqui dá raiz quadrada de 36, que é 6, certo? Então, a gente vai ter que a distância aqui vai ser raiz de 468 sobre 6. Raiz de 468 sobre 6. Tá? Então, tá aí. Essa daqui é a nosso comprimento, né? Distância entre o ponto e a reta, né? Ou seja, a distância entre as duas retas. Unidades de comprimento. Ah, não quero que seja assim, professor. Eu quero simplificar essa raiz quadrada de 468. Aí você tem que ver se vai dar para fatorar, né? Beleza? E na verdade dá, né? Aqui dá para fatorar. Mas vamos ver qual foi o resultado que deu aqui. Então, olha aqui, ó. Ele fez diferente, né? Fez aqui. Na verdade, fez do mesmo jeito, né? Só que aqui ele encontrou os vetores, né? V1 e V2, e viu que um é múltiplo do outro, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Verificou aqui que o vetor U,
da reta R, vetor diretor, né? A reta R, e o vetor V pode ser escrito dessa forma, né? Já que o vetor V é menos 2 vezes o vetor U. Então, a gente pode calcular, a gente confirmou aqui que realmente as duas retas são paralelas, né? Isso aqui confirma que as retas são paralelas, beleza? Já que um é múltiplo do outro, certo? Se um vetor é múltiplo do outro, então as retas são paralelas, beleza? E aqui, calcular a distância entre essas duas retas é calcular a distância entre o ponto, que ele chamou de P0, que eu chamei de P1, né? E a reta S, sendo que esse ponto pertence à reta R. Então, um ponto tem que pertencer a outra reta, certo? Já que a gente quer calcular a distância entre o ponto e a outra reta. Beleza? Nesse caso aqui, caberia, né? Calcular a distância entre os dois pontos, já que elas são paralelas, certo? Então, aqui, ó, deu para simplificar, né? O raiz de 468, simplificando, vai dar 6 raiz de 13. 6 dividido por 6 é 1. Só sobra o raiz de 13. Então, vai ser raiz de 13 unidades de comprimento. Como é que eu simplifico isso aqui, professor? Daquele mesmo jeito que eu falei para vocês. Tem essa forma aqui, 468, né? Aí vai fatorando. Ou você pega e faz o seguinte. Tenta dividir esse 468 aqui. Vai dividindo, né? Então, você vai pegar, vai dar, no caso aqui, 9 vezes 4, dá 36. Então, isso aqui, né, se deu raiz de 36 aqui, pega o raiz de o 36, né? E tenta dividir esse 468, né? Ou também você pode ir dividindo, né? Fazendo a fatoração, é mais fácil. Vamos lá. 468, 468, decompõe em fatores primos por 2. 468 por 2 dá 234. 234 por 2 dá 117. Aqui já dá por 3, né? Dá 39. 3, que dá 39, por 3, que dá 13. 13. E por 13, que dá 1, né? Já que é primo. Então, aqui a gente vai ter 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 13. Fazendo a raiz em cada um, né? Vai ficar assim, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 13. Separando aqui as raízes, vai ficar 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 13. Aqui vai ficar 4, raiz de 4, né? Só que a raiz de 4 é 2, então vai ficar só o 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes aqui o 3, vezes a raiz de 13. Certo? E 2 vezes 3 é 6, então vai ficar 6 raiz de 13. Justamente o que aparece aqui. Tá? Então tá aí. Justamente o que a gente encontrou aqui, né? Só que aqui eu não simplifiquei, né? Aqui eu coloquei já diretamente a resposta. Beleza? Vamos lá. Vamos para outra. Nesse caso aqui, as retas são paralelas. Vamos ver se daria o mesmo resultado? Se eu pegasse aqui o vetor P1, P2, vetor V1, P2 deu... opa, deixa eu diminuir aqui. Vetor P1, P2 deu menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, a distância entre P1 e P2 vai ser o módulo, ou a distância entre os pontos, né? Vai ser o módulo do vetor P1, P2, né? Então, vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente raiz quadrada de 1
mais 4 mais 9. Certo? Então, isso aqui vai dar aqui 5. 5 mais 9, 14, né? 14. É isso? 9, 10, 14. Tá certo. Não deu diferente, né? Não foi. Deu 13, né? Mas aqui era para dar. Ou seja, se não deu raiz de 13, é porque os pontos aqui não são perpendiculares, né? Eles não estão desse jeito que eu falei para vocês, certo? Ou seja, o ponto aqui, o outro ponto aqui, eles são perpendiculares, né? As duas retas. Então, o ponto P0 e o ponto P1 aqui, né? Eles não estão assim. Então, se deu diferente é porque eles não estão dessa forma. Ah, mas as retas são paralelas. Beleza, são paralelas, mas não quer dizer que esse ponto esteja perpendicular ao outro ponto, né? Se a gente traçar aqui uma reta imaginária entre os dois pontos, certo? Eles não estão em uma linha reta. Então, a gente diz que esses pontos aqui não são perpendiculares entre as retas, né? Simultaneamente. Beleza? Ou seja, eles não fazem parte de uma mesma reta traçada, passando pelas duas outras retas, né? Aqui, ó. Esses dois pontos não fazem parte dessa reta perpendicular às outras duas retas, né? R e S, certo? E esses pontos não são interseção dessas duas retas com essa reta aqui, eu vou chamar de reta T, né? Perpendicular às outras duas. Então, o outro ponto possivelmente deve estar por aqui, né? O ponto P0 está fora dessa reta aqui, né? Beleza? Por isso que aqui deu um valor diferente. Então, não dá para calcular pela distância entre dois pontos. Porque tem que dar o mesmo resultado, né? Raiz de 13. Beleza? Vamos lá. Retas reversas, né? Aqui a gente viu bem rápido lá, né? Quando a gente estava falando de retas. Então, vamos lá. Retas reversas. As retas reversas, né? Elas são definidas quando a gente tem uma reta que passa por um ponto, né? Que contém esse ponto. E tem o vetor diretor U. E dada uma outra reta S, passa pelo ponto P2, e tem como vetor diretor o vetor V. Então, os vetores U e V, e o vetor formado por esses dois pontos, né, de cada reta, determinam um paralelepípedo. A gente viu isso aqui nas nossas aulas anteriores, né, quando tratávamos de vetores. Tá? Então, a gente tem como fazer isso aqui, né? Ou seja, a base desse paralelepípedo, né, é definida pelos vetores V1 V1 e V2, no caso aqui é U e V. Tá? Então, aqui a gente sabe, né, que a área da base é calculada pelo produto vetorial do vetor V pelo vetor U, né? Então, a gente tem como calcular a área da base. Calcular o volume é calcular a área da base vezes a altura, né? Então, a gente tem que encontrar a distância entre o ponto, o plano, né? Entre essa base aqui e o outro ponto aqui, caso que vai formar do ponto P1 com o vetor, ou com o ponto P2, que é o vetor P1, P2, que passa por essa outra reta reversa, tá? Então, essas retas aqui, a gente viu lá nas aulas anteriores, e essa reta é R, S, essa aqui, e essa outra reta aqui, R, elas são chamadas retas reversas, certo? Então, a gente tem o seguinte. Então, a distância entre elas, né, entre as duas retas, essa distância D, vai ser justamente a altura, né? Corresponde à altura.
E a reta S é paralela ao plano da base, né? No caso, esse plano aqui da base, certo? Vai ser paralelo à reta S. Está sendo paralelo à reta S. Já que o outro plano aqui de cima, né? Esse outro plano aqui, certo? Vai ser paralelo à base. Então, se ele é paralelo à base e a reta passa por ele, então ele é paralelo, a reta é paralela à base também, certo? Do paralelepípedo. Então, vamos lá. Então, calcular o volume desse paralelepípedo, né, é calcular o produto da área da base pela altura. Concorda? Acabei de falar, né? Princípio de Cavalieri. Se eu tenho aqui um prisma, né, um paralelepípedo qualquer, certo? Basta eu calcular a área da base, certo? Ou seja, a área da base é um retângulo, então é base vezes altura. E multiplico, ou base vezes lado vezes lado, né? Ou aqui no caso, como é a área de um retângulo, a área do retângulo é dado como base vezes altura. E a gente tem aqui uma outra altura, né? Que vem daqui até aqui. Ou seja, é como se a gente tivesse uma pilha de papéis, um em cima da outra, e a gente tivesse uma outra altura aqui, uma altura H, por exemplo. Então a gente vai multiplicar essa área da base vezes a altura que vai ser formada, né? E assim a gente vai ter um produto entre três valores, né? Três dimensões, então a gente vai ter centímetros cúbicos, metro cúbico, tá? Ou seja, um volume, né? Então vamos lá. Só que essa área da base a gente já sabe que ela é calculada pelo módulo do produto vetorial, certo? Vocês até fizeram a questão na prova, né? Calcularam a área do triângulo. Porque a área do triângulo é a metade da área do paralelepípedo, né? Do paralelepípedo não, do paralelogramo, certo? Se a gente tem aqui um paralelogramo, a metade da área dele vai ser o quê? A área de um triângulo, certo? Então, basta eu pegar a metade do módulo vetor U, produto vetorial com o vetor V, certo? Só que aqui, como é um paralelepípedo, né? A gente tem aqui a área total, né? Ou seja, esse 1/2 vai embora, não precisa. Então, vamos lá. Então, a área da base vezes a altura. A altura, como vocês viram aqui, é justamente esse vetor D aqui, né? Esse vetor aqui, D. Mas quem é esse vetor D aqui, que é perpendicular ao plano? Esse vetor D, se a gente fosse calcular o vetor, seria o vetor normal, né? Só que o vetor normal ao plano é o vetor ortogonal a esse plano. Então, se a gente fosse pegar um vetorzinho aqui, que é ortogonal a esse plano da base, seria o vetor normal, certo? Mas aqui a gente quer a distância. Então, vamos lá. Então, essa distância ali, ela é calculada também de outra forma, né? Esse volume, tá? Então, é calculado assim, e o volume também é calculado, como a gente viu, pelo módulo do produto misto, né? A gente viu isso aqui lá atrás. Calcular o volume de um paralelepípedo é calcular o módulo do produto misto, tá? Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, igualando as duas equações, certo? Isolando o D, ou seja, passando o módulo do produto vetorial de V por V, a gente vai ter que a distância vai ser o módulo do produto misto de U por V por P1, P2, certo? Dividido pelo módulo de U
produto vetorial V. Certo? Então, a distância entre as retas R e S, reversas, né? Já que elas são reversas, eu posso calcular dessa forma. O módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial. Tá? Então, essa daqui é a outra forma de calcular a distância entre duas retas. Certo? Nesse caso, retas reversas. Então, aqui, calcular a distância entre as retas. Então, a gente tem que encontrar quem é o vetor V1, aqui o vetor V2, aqui o ponto P1, aqui o ponto P2. A gente tem que encontrar e extrair tudo dessas retas, né? Então, vamos lá. O vetor aqui, qual vai ser? Aqui está tudo em função de quê? X, de Y, de Z. Dá para saber, né? Mas aqui está simétrica. Essa daqui é a equação simétrica da reta, né? A gente pode escrever assim, e aqui vírgula, y igual a 1. Certo? Então, quando a gente tem y igual a 1, para y vai ser 1. Certo? Ou para y vai ser 1. Aqui no caso x, quem está embaixo aqui, né? Quem está embaixo de x mais 2 é 1, certo? Então, aqui vai ser 1. O z vai ser menos 2. E o y aqui nesse caso, quando a gente não tem nada, é 0, tá? Nesse caso aqui, certo? Então, a gente tem o vetor 1, 0, menos 2. O ponto já fica mais fácil, né? De encontrar. Então, o ponto aqui, a gente pode, já que y é igual a 1, então y é 1. Certo? Aqui, se a gente atribuir, aqui no caso aqui, o 2, né? Para x, e o menos 4 aqui para z, certo? Menos 4. Menos 4 não, desculpa. A gente tem que olhar para o sinal, né? De novo aqui, ó. Não olhei para o sinal. A gente sabe lá, novamente, né? Que aqui é menos 2. Então, vai ficar menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 aqui. Aqui é 4, então vai ficar positivo. Certo? E o y vai ser 1. Já está dizendo aqui quem é y. Y é 1. Tá? Isso para o caso do ponto. Para o caso do vetor, é 0, certo? Vamos lá. Aqui, se a gente tem x igual a 3, né? Então, a gente tem mais 0 vezes t, já que é uma função ou uma reta paramétrica, certo? Paramétrica. É uma equação paramétrica da reta. Então, a gente tem aqui esse outro coeficiente vai ser 0. 0 vezes t é 0. Por isso que ele não aparece. Então, o vetor aqui vai ser 0, aqui 2 e aqui menos 1, certo? Já que são os coeficientes do t, do parâmetro t. O ponto aqui vai ser 3, x igual a 3, y menos 1 e z 3. Pronto, encontramos aí o ponto, a reta, os pontos, os vetores e os pontos que passam por essas retas, certo? Aqui é calcular a distância entre as duas retas, né? Só que para calcular a distância entre as retas, a gente tem que usar essas duas aqui, certo? Essa expressãozinha, ou seja, é o módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial, certo? Então, a gente vai ter que fazer produto vetorial, eu chamei de V1, V2, né?
Aqui é V1, opa, V1, V2. E a gente tem que fazer o produto misto entre V1, V2 e o vetor P1, P2, certo? Esse aqui é o produto misto. Beleza. Então vamos lá. Vamos encontrar aqui quem é P1, P2 primeiro, né? P1, P2, já dá aqui, mas eu vou fazer novamente. P1, P2 vai ser ponto P2 menos o ponto P1, certo? Então vai ser 3 menos 2 vai ser 5. Menos 1 menos 1 vai ser menos 2. E 3 menos 4 vai ser menos 1. Então tá aí, ó, 5 menos 2 menos 1. Então aqui eu vou encontrar primeiro o produto vetorial, né, que vai ser IJK. O vetor V1 é 1, 0 e menos 2. E o vetor V2 é 0, 2, menos 1. Né? Aqui, o produto misto é dado por todos os 3 vetores, né? Então, eu vou colocar aqui o vetor V1, 1, 0, menos 2. O vetor V2, 0, 2 e menos 1. E o vetor P1, P2, 5, menos 2, menos 1. E calculamos aqui os determinantes, né, dos dois. Então, o determinante aqui vai ser 0, 0 e 2K. Aqui 0, aqui menos 4K, 4i vai ser mais 4i. E aqui menos J vai ser mais J. Então aqui a gente tem 4, 1 e 2, né? Colocando aqui na ordem, ficaria assim, né? Ficaria 4i mais J mais 2K. Por isso que eu peguei 4, 1, 2. 4, 1, 2 são coordenadas do vetor ali, né? Agora vamos pegar aqui, calcular esse determinante, né? Aqui vai ficar menos 2, menos 2. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0, né? Então, menos 2. Diagonal secundária. Menos 20 vai ficar mais 20. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar positivo. Vezes 1, 2. Só que aqui vai vir mais menos 2, né? Diagonal secundária. E aqui é 0. Pronto, então vai ser 20 menos 4, vai ser 16. Então, encontramos aqui o produto misto, certo? Aí a nossa fórmula diz o seguinte, que calcular a distância entre a reta R e a reta S é fazer o módulo do produto misto, V1, V2 e P1, P2, entre os vetores, né? Dividido pelo módulo do produto vetorial de V1 com V2. Só que a gente não encontrou o módulo aqui ainda, né? Mas o módulo é mais simples, né? O módulo de V1, produto vetorial V1 com V2, ele é calculado pela raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz quadrada, 16 mais 1, 15, mais 4, 19. Raiz quadrada de 19, certo? 16 mais 4 dá 20, né? 16 mais 4, 20, com mais 1, 21, na verdade. Que vai dar raiz quadrada 16 mais 1 mais 4, 21, certo? Então, o módulo aqui vai ser 21. Então, aqui vai ser, qual é o módulo de 16, né? Módulo de 16 sobre raiz quadrada de 21.
Então, a distância entre a reta R e a reta S vai ser 16 sobre raiz de 21. Fatorando vai ficar 16, fatorando não, racionalizando, né? Vai ficar 16 raiz de 21 sobre 21, certo? Vamos ver se é verdade. Olha aqui, ó. Produto misto, 16. Produto vetorial, 4, 1, 2. Justamente o que a gente encontrou aqui, ó. 4, 1, 2. Certo? Aplicando aqui, né, a gente vai ter 16 sobre raiz de 21 unidades de comprimento, justamente o que a gente encontrou. Racionalizando, né? Como é que eu racionalizo? Muita gente esquece isso daqui. Eu tenho 16 sobre raiz de 21. Eu quero tirar esse raiz de 21 daqui. O que, que eu faço? Multiplico por 1. Só que esse 1 eu quero que seja um outro número específico. Eu quero que seja a raiz de 21 sobre a raiz de 21. Certo? Que isso aqui é 1. Multiplicando por isso aqui, a gente vai ter o quê? Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai ficar 16 raiz de 21 sobre raiz de 21 ao quadrado. Raiz de 21 ao quadrado, a gente já sabe que esse radical vai embora. Então, vai ficar 16 raiz de 21 sobre 21. Dá para simplificar? Não, porque aqui, decompondo esse número aqui, vai ser 3 vezes 7. E esse daqui de cima é múltiplo de 2, de 4 e de 8, né? Ou seja, números pares. Então, não tem como simplificar com 3 ou 7, né? Aqui 3 vezes 7 é 21. Beleza, então tá aí. Essa seria outra forma de responder aqui, de dar a resposta, né? Deixa eu ver o horário. Distância, acho que dá para a gente ver esse daqui, não. Não vai dar. Vai dar para a gente ver. Deixar para a próxima aula, tá? Que é o 6.4, que é a distância de um ponto a um plano, tá? A distância entre um ponto e um plano agora, né? A gente viu a distância entre duas retas, certo? Distância entre o ponto e a reta, certo? E agora a gente viu a distância, e no começo a gente viu a distância entre o ponto e outro ponto, né? A distância entre dois pontos, certo? Distância entre o ponto e a reta e distância entre duas retas, certo? Então essas três aqui a gente já viu. Agora a gente vai ver distância entre o ponto e o plano, né? Ou seja, um ponto aqui e um plano qualquer aqui, π, certo? A distância entre o ponto e o plano. Como é que calculo? A gente vai ver na próxima aula, beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Senão, eu estou indo bem rápido, tá? Porque o interessante da nossa aula aqui, dessa parte, né? É mais cônicas, né? E não e não distância entre pontos, tá? Mas essa parte aqui é bem simples, né? Como vocês viram aí, a gente só está aplicando aquelas noções que a gente já viu de vetores, distância entre retas, né? Como encontrar o vetor da reta, o ponto da reta, né? Vai ver agora dos planos, né? Então, a gente vai ver ali como calcular a distância entre o ponto e o plano, uma reta em um plano, distância entre dois planos, tá? Vai ficar para a próxima aula. Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, a gente se vê na próxima, tá? Quinta-feira. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.